Serguei nunca poderia imaginar que descobriria algo sobre sua sogra que viraria seu mundo de cabeça para baixo. Ele não buscava esses segredos, nem queria espiar por trás das cortinas da vida dela, mas o destino, como mestre de marionete zombeteiro, o levou até essa fronteira. Serguei acordou com um som estranho, quase imperceptível, um chiado delicado, como se alguém tivesse girado uma chave na fechadura ou aberto uma porta rangente com cuidado. No relógio ao lado da cama, marcavam 3 da manhã, e lá fora, na pequena aldeia de Vila Nova de Mil Fontes, onde ele e sua esposa estavam temporariamente hospedados na casa da sogra, reinava um silêncio denso, escuro como tinta. Ana, sua esposa, dormia ao seu lado, com o rosto afundado no travesseiro bordado, cujo padrão desbotado parecia guardar aromas de tempos já passados. A casa de Vera Maria, sua sogra, era antiga, impregnada de umidade e de um leve cheiro de tabaco, que Serguei suspeitava que ela fumava às escondidas na varanda. As tábuas do piso rangiam como o casco de um navio velho, e cada som na noite parecia mais alto do que deveria. O chiado misturava-se a pequenos soluços, talvez de ratos. Tentando não acordar Ana, Serguei deslizou para fora do cobertor, pisando descalço no chão frio, dirigiu-se à cozinha. A cozinha estava vazia. A luz da lua que atravessava as cortinas desenhava padrões prateados no linóleo. Nada suspeito, nem sombras, nem ruídos. Ele franziu o senho, sentindo um desconforto estranho crescer no peito. Algo dizia-lhe que aquele chiado não era casual. Ele caminhou pelo corredor estreito, onde o cheiro de madeira antiga misturava-se a um aroma doce e difícil de identificar, até chegar à sala de estar. Ali, na penumbra, viu Vera Maria ajeitando seu roupão e os cabelos, sacudindo as mãos como se tivessem acabado de escrever algo, e as palmas pareciam cansadas. Ela estava de costas para ele, junto à janela, e a luz da lua delineava seu corpo com a precisão de um artista, realçando cada curva. Apesar de seus 50 e poucos anos, Vera Maria não se parecia com a típica sogra das piadas. Seu cabelo escuro, salpicado de grisalhos, estava solto, e um fio caía descuidadamente sobre o ombro, dando-lhe um ar vivo, quase magnético. Ela não percebeu Serguei imediatamente, absorta no que fazia, o que lhe deu um momento para observá-la. Vera Maria era uma mulher que sabia se portar de modo que o olhar demorasse mais do que o necessário. Serguei pigarreou, e ela se virou, sobressaltando-se levemente. Mas logo seu rosto se iluminou com um sorriso diferente daquele que mostrava no jantar, uma faísca que parecia dizer que ela sabia algo que ele não sabia. Serguei, disse ela com voz baixa e rouca, que fazia quem a ouvia prestar atenção. O que fazes por aí a esta hora? Não consegues dormir? Ele sentiu as bochechas corarem. Não esperava encontrá-la ali, ainda mais naquele estado. O roupão, embora amarrado, parecia fino demais para as 3 da manhã, e ele esforçou-se para manter contato visual, evitando prestar atenção em outros detalhes. Ouvi um chiado, murmurou, a voz menos firme do que gostaria. Pensei que fosse rato, talvez. Vera Maria riu baixinho, um riso que parecia envolver a sala inteira. Deu um passo em direção a ele, e um objeto metálico desapareceu entre as dobras do roupão, como se nunca tivesse existido. Ratos? Repetiu, com um tom brincalhão e quase zombeteiro. Não, Serguei, isso não são ratos. Sabe, uma casa velha tem vida própria. Às vezes rende, às vezes chiado, e às vezes, ela demora um pouco para contar seus segredos. Serguei engoliu em seco. As palavras dela eram simples, mas havia nelas algo que acelerava seu pulso. Ele não sabia se ela brincava ou insinuava algo mais. Vera Maria sempre foi uma mulher que sabia falar de modo que cada palavra tivesse múltiplos sentidos. Bem, já que não são ratos, acho que vou indo, disse ele, recuando para a porta. Seus passos eram lentos, como se uma parte dele quisesse ficar e descobrir que objeto ela escondia aí. Porque estava ali às 3 da manhã. Vai, respondeu ela, com voz quase carinhosa, mas com um leve tom de desafio. Só tenta não bater a porta, que nunca se sabe o que estou a fazer aqui a essa hora. Ela se virou para a janela, e o roupão deslizou por um instante, deixando à mostra a linha do ombro, como um acidente proposital. Mas Serguei não tinha certeza se havia mesmo sido acidente naquele gesto. Ele murmurou algo incompreensível e voltou para o quarto, onde Ana continuava a dormir, sem suspeitar que seu marido acabará de se deparar com algo que não cabia na imagem comum da vida familiar. Deitado no escuro, Serguei não conseguia pregar o olho. O chiado, Vera Maria, o roupão, as palavras dela. Tudo girava em sua mente como fragmentos de um sonho estranho. Ele sabia que Vera Maria era uma mulher de personalidade forte. A mesa podia ser uma anfitriã calorosa, mas no olhar havia sempre algo que o fazia sentir-se desconfortável. Ela era daquelas que prendem a atenção sem esforço. E aquele objeto metálico, o que seria? Uma chave, uma fechadura, algo que ela não queria mostrar.
Serguei virou-se para o lado, olhando para Ana adormecida. Amava a esposa, mas naquela noite sua mente estava longe dela. Vera Maria, com seu meio sorriso e frases duplas, deixava nele um sentimento confuso, não exatamente curiosidade, nem exatamente medo, talvez algo que ele não queria admitir. A casa rangeu em algum lugar distante, e ele estremeceu involuntariamente. Talvez fosse só uma casa velha mesmo. Ou talvez Vera Maria soubesse como fazer um homem de 50 anos sentir-se jovem novamente, mas um pouco perdido, como nos tempos em que a vida ainda parecia cheia de enigmas. Nas primeiras horas da madrugada, quando o silêncio parecia absoluto, Serguei foi despertado por um zumbido mais insistente do que o chiado da noite anterior. Era um som quase mecânico, misturado a suspiros abafados, como se alguém tentasse conter a respiração, mas não conseguisse. O relógio marcava 20 para as 3, e lá fora, a madrugada espessa ainda cobria Vila Nova de Mil Fontes com seu manto escuro. Ana dormia ao seu lado, seu peito subindo e descendo em um ritmo tranquilo, enquanto o travesseiro com seu bordado desbotado parecia, a luz tênue do abajur, um mapa antigo e misterioso. A casa de Vera Maria parecia ganhar vida nas sombras, exalando um cheiro de umidade misturado com um aroma suave e envolvente de tabaco, que Serguei já começava a associar à sogra. Ele permaneceu imóvel por alguns minutos, ouvindo o zumbido persistente que não queria se calar. A curiosidade, mesclada com uma ansiedade difícil de controlar, o impulsionou a levantar-se. Pisando com cuidado para não render as tábuas do chão, ele seguiu em direção ao corredor. Cada passo reverberava pela casa, enquanto as sombras das mobílias antigas pareciam ganhar formas estranhas, quase vivas. O zumbido vinha do quarto de Vera Maria, ficando mais nítido a cada metro que ele se aproximava. Não era um simples ruído mecânico, mas um som rítmico, quase orgânico, que fazia o coração de Serguei disparar. Ele parou diante da porta, sentindo a adrenalina escorrer pela pele, e encostou o ouvido na madeira fria. O barulho parava e começava, como se alguém estivesse ligando e desligando um aparelho, intercalado com um suspiro profundo, teatral e sincero ao mesmo tempo, que fez Serguei congelar no lugar. Aquele som não era natural, e ele não queria estar ali, mas a mão parecia ter vontade própria ao se estender para a maçaneta. A porta rangeu levemente ao ser aberta, deixando escapar uma fileira fina de luz dourada que recortava o corredor escuro. Serguei espiou, e o que viu fez seu sangue gelar. Vera Maria estava sentada na beira da cama, seu roupão florido, leve e colorido, aberto além do que o decoro permitiria. O rosto dela brilhava com creme aplicado às pressas, as marcas do produto espalhadas de maneira quase cômica, como se tivesse sido feita às pressas. A cena era tão inesperada que Serguei sentiu suas pernas congelarem ao chão, e a vergonha subiu à testa como um incêndio. Que fazes aí a estas horas, Serguei? Não consegues dormir? A voz dela, agora firme e estridente, cortou o silêncio da casa como uma navalha. Ela se virou, e seus olhos brilhavam com uma mistura de aço e desafio, apesar do rosto ainda carregando o creme escorrido. Com um gesto rápido, puxou o roupão para cobrir os joelhos, protegendo algo que parecia guardado a 7 chaves. Serguei quis se explicar, mas as palavras se embaralharam na garganta, e tudo que conseguiu foi um murmúrio desconexo. Ouvi um barulho, pensei que algo estivesse quebrado, balbuciou, desviando os olhos. Vera Maria levantou-se com uma graça surpreendente para sua idade, e o zumbido cessou imediatamente, como se ela tivesse desligado o aparelho com um simples gesto. Seu olhar era uma mistura de provocação e ameaça, como uma gata que sabe que o rato não vai escapar. Barulho, dizes? Inclinou a cabeça, baixando a voz, tornando-a quase um sussurro tenso. És muito curioso, Serguei, demasiado curioso. Ele deu um passo atrás, sentindo as costas baterem contra a porta. Vera Maria não avançou, mas sua presença dominava o espaço, preenchendo com perfume de menta e um toque sutil de algo doce e forte, como um vinho do Porto envelhecido. Serguei tentou recuar, mas seu olhar ficou preso naquele sorriso meio enigmático, meio ameaçador. Já vou, murmurou, virando-se lentamente. Ela apenas deu um risinho, um som cheio de significados ocultos, como se soubesse que ele voltaria. Mas a noite ainda não terminara. Quando o sol começava a espreitar no horizonte, e Serguei finalmente conseguiu cochilar, sentiu um movimento leve ao seu lado. Abriu os olhos e viu Vera Maria inclinada sobre o sofá onde ele dormira. O rosto dela estava muito próximo, o cheiro intenso de menta misturado a uma fragrância que lembrava o vinho do Porto. Forte, doce e proibido. Roupão era outro, mas igualmente fino e aberto, deixando entrever a linha delicada do pescoço iluminada pela luz fraca do abajur. SHHH, não acodes a Ana, sussurrou ela, a voz deslizando como seda sobre a pele dele. Ou então terei que contar a ela como andas a espreitar-me. Serguei sentiu o corpo congelar. A mão dela pousou no seu ombro, leve, quase invisível, mas suficiente para paralisá-lo.
Quis negar, explicar que não era verdade, mas as palavras ficaram presas. Os dedos frios e firmes demoraram-se mais que necessário, e naquele toque havia algo que o aprisionava. Um misto de repulsa, medo e uma curiosidade proibida o invadiu. Não comecei nada, tentou dizer, mas ela interrompeu, inclinando-se ainda mais perto, e o hálito quente tocou sua bochecha, intensificando o aroma do vinho do Porto. Não mientas, Serguei. Sussurrou, com uma mistura de ameaça e promessa na voz. Vejo como olhas. A curiosidade é perigosa, mas se não te aguentas, vem amanhã à noite. Mostrar-te-ei o que faço e explicarei tudo. Ela endireitou-se, e sua silhueta na penumbra parecia quase fantasmagórica. Serguei ficou imóvel, sentindo as palavras dela como ganchos cravados em sua alma. Ele não queria aquilo, mas havia algo no tom, no olhar, na postura dela que o fazia sentir que não tinha escolha. Vera Maria afastou-se, deixando para trás um rastro de menta e vinho do Porto. A casa rangeu novamente, como se concordasse com ela. Amanhã à noite, ecoou em sua mente, enquanto a escuridão o envolvia. Que estaria Vera Maria realmente tramando? E por que Serguei, um homem de 50 anos, sentia-se preso em um jogo onde as regras não eram suas? Durante os dias que se seguiram àquela noite inquietante, a vida de Serguei transformou-se num pesadelo quase surreal, onde realidade e segredo se misturavam numa dança perigosa. De dia, ele era o trabalhador incansável da fábrica local em Setúbal, carregando caixas pesadas, suando sob as vigas enferrujadas do galpão, ouvindo as piadas rudes dos colegas, tentando se concentrar na rotina familiar. O trabalho era seu ancoradouro, o único lugar onde conseguia esquecer o que o aguardava naquela casa antiga de Vila Nova de Mil Fontes. Mas quando o sol se punha e as sombras cresciam, um pressentimento dominava. Noite após noite, ele esperava ouvir o sinal da sogra, a presença dela que não o deixava em paz. As visitas noturnas de Vera Maria tornaram-se quase um ritual. Às vezes, ela parecia sentada no sofá onde ele dormia, outras vezes simplesmente passava por perto, deixando um rastro inconfundível de menta e vinho do Porto, um aroma quase hipnótico, que parecia enredá-lo. Ela nunca ultrapassava os limites do aceitável, nunca fazia nada abertamente escandaloso. Mas cada olhar, cada toque sutil, quase acidental, era uma armadilha para Serguei. Ele se odiava por sua fraqueza, por deixar que as palavras e gestos dela penetrassem tão fundo. Mas havia algo nela, a confiança, a habilidade de fazer pausas na conversa, como se soubesse que ele não resistiria, que o mantinha preso. Serguei, hoje estás mais pensativo do que o costume, ela dizia no jantar, cortando o pão com uma precisão quase ritualística, como se aquele fosse um momento sagrado. Sua voz era suave, quase maternal, mas carregava uma nota que fazia Serguei ficar em alerta. Ana, sentada ao lado, a sentia distraída, sem perceber o subtexto, enquanto Serguei resmungava algo sobre cansaço, evitando seu olhar. Vera Maria sorria de um jeito contido, não aberto, aquele sorriso típico de mulheres que sabem mais do que dizem. Os olhos escuros brilhavam com uma faísca que parecia dizer: nós dois sabemos que não é só trabalho. Cada vez que ela ajeitava os cabelos ou se inclinava um pouco para passar-lhe um prato, Serguei sentia o coração bater descompassado. Ele ficava irritado consigo mesmo, mas não conseguia desviar o olhar. Aos seus 50 e poucos anos, Vera Maria era uma mulher que dominava a arte da sedução sem esforço. Seus movimentos, mesmo os mais simples, como preparar o chá ou puxar a cortina, tinham uma graça despreocupada que o fazia sentir-se menos genro e mais prisioneiro. Ele temia que Ana percebesse algo. Cada vez que ela lançava um olhar demorado para ele, ele se enrijecia, esperando perguntas que poderiam destruir tudo. Mas Ana estava absorta em seus próprios planos, reformas e trabalho, e parecia não notar nada, ou talvez preferisse não notar. Serguei vivia com medo constante de que Vera Maria cumprisse sua ameaça e contasse a Ana sobre seus olhares furtivos. A ideia o aprisionava, como se estivesse acorrentado um segredo que consumia sua alma. Ele não tinha espiado, pelo menos não de propósito, mas as palavras dela eram como anzóis lançados em sua consciência. E cada vez que ela sussurrava, SHHH, não acodes a Ana, vai conosco, ele se sentia encurralado. Noite após noite, lutava consigo mesmo. Deitado no sofá, olhando para o teto, ouvindo o ranger da casa, tentava entender como chegará àquele ponto. Amava Ana, isso era inegável, sólido como rochedo. Mas Vera Maria, com seus sorrisos enigmáticos, seu hálito de menta e vinho do Porto, sua habilidade em deixá-lo sempre em suspense, despertava nele algo que ele julgava esquecido. Quando finalmente conseguiram se mudar para um apartamento renovado em Setúbal, limpo e perfumado de tinta fresca, Serguei sentiu como se um peso invisível fosse retirado de seus ombros. Ao deixar para trás a velha casa de Vera Maria, uma sensação de liberdade o invadiu. Ela os acompanhou até a porta, vestindo um vestido simples que, no entanto, destacava suas curvas mais do que seria esperado. Sorriu, um sorriso frio, com aquela mesma faísca nos olhos.
Que tantas vezes o confundira. Voltem para nos visitar, disse, com uma voz que podia tanto ser um convite quanto um aviso. Sem vocês, aqui fica muito aborrecido. Serguei assentiu, murmurando algo e apressando-se para entrar no carro. O olhar dela, como sempre, era pesado, cheio de significado, e ele não quis ficar para ser enfeitiçado novamente. Mas, mesmo no novo apartamento, limpo e arejado, Serguei não conseguia se livrar do passado. Cada ruído, o ranger do assoalho, o batida de um galho na janela, fazia-o estremecer, como se Vera Maria pudesse surgir das sombras com seu hálito de menta e seus olhares ambíguos. Ele via diante de si o roupão florido, ouvia o zumbido daquele aparelho estranho, sentia o toque frio dos dedos dela no ombro. Ana notava seu distanciamento, seu silêncio. Mas ele atribuía tudo ao cansaço do trabalho. Estás diferente, Serguei, disse ela uma vez durante o jantar, e ele apenas encolheu os ombros. Evitando o olhar. O segredo que carregava era como um espinho sob a unha. Contar a Ana poderia destruir o casamento, quebrar a confiança como vidro. Mas manter o silêncio consumia lentamente. Sob o peso da culpa e do medo. Ele vivia na corda bamba. De dia, o homem comum, marido e trabalhador, que sabia se controlar. À noite, no silêncio do apartamento, revisitava aquelas semanas na casa de Vera Maria, sua voz, seu cheiro, seu modo de manter a tensão como uma corda esticada. Odiava-se por ter gostado daquilo. Mas acima de tudo temia que um dia ela aparecesse novamente, com aquele sorriso frio e aquelas palavras que poderiam virar sua vida de cabeça para baixo outra vez. E tudo que lhe restava era esperança. Esperança de encontrar forças para decidir, contar ou calar, viver com o segredo ou arriscar tudo. Mas o que ninguém sabia era que Vera Maria guardava um segredo ainda mais obscuro, e que aquela noite já prometia ser apenas o começo de um mistério que poderia destruir tudo que Serguei. Canhichia. Naquela noite, enquanto o vento sussurrava pelas janelas do apartamento em Setúbal, Serguei sentiu um frio estranho que não vinha do ar. Sentado na sala iluminada apenas pela luz trêmula da lareira elétrica, ele remexia em pensamentos inquietos quando o telefone tocou. O som estridente quebrou o silêncio denso como uma faca cortando manteiga. Hesitou antes de atender, preocupado que pudesse ser mais uma mensagem da sogra. Do outro lado da linha, uma voz desconhecida, grave e pausada, falou com sotaque do interior do Alentejo. Serguei Carvalho? Tenho algo para lhe mostrar. Algo que Vera Maria não quer que saiba. O coração dele disparou. Não era uma brincadeira, nem um trote. A voz tinha uma urgência que fez Serguei esquecer o cansaço e a dúvida. Quem é? Perguntou, tentando manter a calma. Não importa agora. Se quer respostas, vem amanhã à noite para a antiga adega em Santiago do Cacém. Sozinho. Antes que ele pudesse responder, a linha caiu. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer mistério. Serguei olhou para o telefone, o peso do segredo de Vera Maria aumentando como uma sombra ameaçadora. O convite era uma armadilha? Ou a chance de finalmente entender o que o perturbava há semanas? Enquanto isso, do outro lado da cidade, Vera Maria observava a casa do apartamento através da janela, um sorriso enigmático nos lábios. Sabia que o jogo estava só começando. E assim, com o relógio marcando a meia-noite, Serguei se preparava para uma jornada que poderia revelar verdades perigosas, ou aprisioná-lo para sempre numa teia da qual talvez não houvesse escapatória. As luzes tênues da adega em Santiago do Cacém lançavam sombras longas e dançantes nas paredes de pedra, enquanto Serguei atravessava o portão enferrujado com passos cautelosos. O cheiro intenso de vinho envelhecido misturava-se ao aroma úmido do lugar, criando uma atmosfera carregada de mistério e segredos antigos. Ele apertava a jaqueta contra o frio da noite, tentando controlar o coração que parecia querer saltar do peito. No centro da sala, uma silhueta feminina surgiu lentamente das sombras. Era Vera Maria, vestida com um vestido de cetim escuro que realçava suas curvas com uma elegância perigosa. Seus cabelos negros, soltos e brilhantes, caíam sobre os ombros, e um leve perfume de menta e vinho do Porto envolvia o ar ao seu redor. Nos pés, um par de sapatos de salto baixo, discretos, mas que não comprometiam seu porte altivo e confiante. Chegaste, disse ela com um sorriso enigmático, a voz suave e ao mesmo tempo carregada de uma promessa velada. Eu sabia que não resistirias. Serguei engoliu em seco, sentindo a tensão aumentar a cada palavra dela. Ele tentou manter a postura firme, mas o misto de medo e fascínio dominava. O que queres de mim, Vera? Perguntou, a voz um pouco trêmula. Ela deu um passo na direção dele, o vestido deslizando pelo chão com um som quase sensual. Quero mostrar-te que nada nesta vida é o que parece, respondeu, aproximando-se até ficar a poucos centímetros. E que os segredos que guardo podem mudar tudo o que pensa saber. Serguei sentiu o calor do corpo dela, o perfume intoxicante, e por um momento esqueceu o motivo que o levará ali. Vera Maria colocou a mão no peito dele, fazendo-o estremecer. Vais entrar comigo nessa dança, Serguei?
Ou vais fugir como os outros? Ele tentou recuar, mas a mão dela segurou seu braço com uma força surpreendente. Não sou um desses outros, murmurou, mais para si do que para ela. Ainda não, respondeu ela, com um sorriso que misturava desafio e sedução. De repente, a luz na adega piscou, mergulhando-os numa penumbra inquietante. O som de passos ecoou atrás deles, e uma voz masculina, grave e imponente, cortou o ar. Então, o curioso finalmente chegou. Serguei virou-se, o coração disparado, para encarar o desconhecido que surgia das sombras. Uma figura que prometia alterar para sempre o jogo de segredos e desejos que o envolvia. A dança estava apenas começando. E o preço da verdade podia ser mais alto do que ele jamais imaginara.